E olha, os devotos do Pai Eterno realizam contribuições que colaboram com a manutenção das obras de evangelização e atendimento aos que necessitam. Ela também garante que o trabalho seja conhecido por todo o Brasil. Então, olha, faça parte desse processo de evangelização. Ligue agora nesse número que está aparecendo aí na sua tela agora e você vai ser atendido pelos nossos agentes da Central de Relacionamento. Então, anote o número aí, é 62 3506-9800 e faça parte dessa família de amor. E olha, no Brasil, pouco menos da metade da população do país vive em extrema pobreza, segundo dados do IBGE. Depois da pandemia, aumentou o número de pessoas que vivem nas ruas e a Pastoral de Rua de Belo Horizonte tem feito alguns trabalhos para atender famílias que vivem nessa situação. Vamos ver na reportagem. Em 2022, o Brasil tinha cerca de 68 milhões de pessoas em situação de pobreza, segundo os dados da síntese dos indicadores sociais divulgados pelo IBGE. Isso representa 31% da população sobrevivendo com até R$ 637 por mês, ou R$ 21 por dia. Já a proporção de pessoas em situação de extrema pobreza sobrevivendo com até R$ 200 por mês ou R$ 6 por dia ficou em 6% da população brasileira no ano passado, o que equivale a 12 milhões de pessoas. Cerca de 10 milhões de pessoas conseguiram sair da linha da pobreza no país em 2022. Apesar disso, o assunto ainda preocupa. Mesmo com várias famílias recebendo benefícios sociais do governo, ainda faltam políticas públicas para atender toda a população. A gente pode imaginar, a gente só pode trabalhar o nosso imaginário. Você pegar R$ 600, ir ali no açougue e pensar assim, vou comprar uma carne, depois você passa no supermercado, vou comprar um pacote de arroz, vou comprar um feijão, um óleo, e aí você já viu que os R$ 600 já não dá mais para aquilo que você imaginou. Então, com R$ 600 a gente trabalha um imaginário falso. Isso eu estou falando assim da sobrevivência. É aquilo que a pessoa precisa comer para ficar de pé. Se você pensa um pouquinho mais naquelas pessoas que pagam aluguel, aquelas pessoas que precisam de um gás, aquelas pessoas que precisam de eletricidade e água. Então, assim, esse imaginário de R$ 600, ele já voou. Ele é imaginário mesmo, ele não é real. O IBGE disse que se não tivesse os programas sociais, a proporção de pobres subiria 12%. Isso porque os programas respondiam a 67% do rendimento domiciliar das pessoas em situação de extrema pobreza em 2022, enquanto a renda obtida do trabalho correspondia a apenas 27% do rendimento deste grupo. Mas a irmã lembra uma outra situação que não está incluída nesses índices: a pessoa em situação de rua. O último estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que a população de rua superou as 281 mil pessoas no Brasil em 2022. Isso representa um aumento de 38% desde 2019, após a pandemia de Covid-19. O estudo do IPEA alerta que o aumento de pessoas nas ruas é muito maior em proporção do que o da população em geral. No período de 10 anos, de 2012 a 2022, o crescimento desse segmento vulnerável foi de 211%. Com esse dado tão alto, a gente até pensa que o governo não está fazendo nada por essa população. Mas ainda bem que na igreja, pessoas com o coração de cuidar do próximo têm feito a diferença na vida de quem não tem um local para chamar de lar e vive abaixo da linha de pobreza. A Pastoral do Povo de Rua de Belo Horizonte tem cumprido a missão de amar ao próximo como a ti mesmo. O trabalho realizado nas ruas vai além de entregar uma marmita. Aqui a gente, não vou falar assim que a gente é a melhor pastoral e que a gente se organiza. Não, não posso falar isso. A gente está no processo.
A gente está no processo. Agora, eu posso falar para você que aqui a gente tem trabalhado muito, mas muito mesmo, na circularidade. Então, se tem uma coisa que a gente trabalha aqui, é para não fazer uma pastoral piramidal, aonde que uma pessoa manda e os outros obedecem. Então, a gente senta em círculo. Agora, eu posso garantir para você que aqui em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, que a gente tem um trabalho muito corpo a corpo, nas nossas rodas de decisão, das nossas ações na rua, todas as nossas rodas têm uma pessoa em situação de rua, 2, 3, 4, 5. São eles que nos ajudam a fazer esse plano de ação. Então, nós não trabalhamos para a população em situação de rua. Nós trabalhamos com a população em situação de rua. Nós, como cristãos, nós temos um papel muito importante no combate à pobreza, no combate à fome, porque é um ensinamento de Jesus de alimentar os famintos. E eu gostaria que a senhora pudesse falar como nós, da igreja, podemos ajudar essas pessoas mais pobres. Eu penso muito em Jesus quando ele faz a multiplicação dos pães, né? Ele tinha uma multidão de gente que o acompanhava e que estava ali todo dia famintos, né? E os discípulos vão falar com Jesus, manda esse povo para casa. Eu fico imaginando que tinha muita gente que não tinha casa para voltar, né? E aí Jesus, com a sua metodologia, com a sua pedagogia, ele falou assim, olha, vão pelo menos dar um pedacinho de pão para esse povo que está aqui, né? Feliz aqueles que vão comer o pão e vão para casa, vão encontrar uma casa. Agora, nós temos também que sair desse lugar só de dar. Nós temos que sair desse lugar, porque a população em situação de rua, ela não precisa só de comida. É o que eu falei para você. 3 marmitex, 2 vai, mas o terceiro já não vai. Então, ela não precisa só de 3 marmitex de comida, mas ela precisa também de ter moradia, de ter educação, de ter saúde, de ter os seus direitos, de ir e vir. Você não precisa ficar dormindo mais aonde que você dorme, tá? Que sua vida possa mudar, tá bom? Tá.